Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui o nosso Storm semanal, preparação para a semana do dia 20, de 27 de fevereiro de 2023 até março. Vamos lá, olhar imediatamente o mercado e as coisas que estão rolando por aqui. Muito bem. Galera, então, bom dia para todos, domingo de manhã, dia 26 de fevereiro. Vou colocar aqui na tela imediatamente o gráfico do Ibovespa para a gente ver o que está acontecendo no gráfico semanal e poder ter algum entendimento do que a gente espera para a semana que está começando. Semana que terminou não foi uma semana boa para o mercado de uma maneira geral, fechou extremamente baixista, confirmando o 1, 2, 3 de topo no mercado, no gráfico semanal, e confirmando inclusive a vontade do mercado de tentar retomar o fundo em 102.840 pontos, eventualmente talvez até mesmo 97.400 pontos, isso para Ibovespa à vista. Sendo muito franco com vocês, é claro que eu olhei mais de 300 gráficos agora de manhã e eu encontrei pouquíssimos desses gráficos em tendência de alta no gráfico semanal. A maior parte deles opera em tendência de baixa, em topos e fundos descendentes e iniciando um longo processo corretivo. Então nenhum deles está realmente muito bonito. Algumas coisas até estão interessantes, eu vou mostrar para vocês de seguidinha, tá? Para que a gente possa realmente ver quais são os ativos que estão mais atraentes na ponta da compra e alguns atraentes na ponta da venda. É claro que a gente tem que ver que semana passada foi uma semana curta, a gente teve feriado, então foi uma semana com um baixo número de negócios, teve pouca gente operando de fato no mercado, mas o sinal de venda foi acionado quando nós perdemos a mínima da última barra da semana anterior, que era uma barra branca. Quando a gente fez essa barra branca, o movimento mais esperado para o mercado era sim voltarmos para essa região aqui, tentar voltar para 118.260 pontos, mas isso foi bastante invalidado pela forma como fechou a semana passada. E a forma como fechou a semana passada foi literalmente a perda dessa linha de tendência de alta, desse canal de alta do diário que a gente tinha construído aqui. A gente perdeu, fez um pivô, montou um pivô de baixa e isso aparentemente constrói a ideia de um master bandeira que buscaria inclusive Ibovespa na casa dos 100.424 pontos. Portanto, o cenário não é comprador, o cenário é bearish. Porque agora a gente tem uma tendência de baixa no semanal e ao mesmo tempo uma tendência de baixa no diário. Então a gente tem as duas tendências principais, semanal e diário, apontando para baixo no Ibovespa. E por isso que a maior parte dos ativos que eu vi, a maior parte dos gráficos que eu vi, são gráficos baixistas e não altistas. A gente tem, por exemplo, uma Vale 3, tá, em cima de um topo anterior, formando aqui três topos, 1, 2, 3, dentro de um enorme retângulo, e, além disso, tendo perdido uma linha de tendência de alta e com o objetivo aparente de retomar essa região que aqui encontra-se, a região de R$63. E, portanto, a perda da mínima da última semana, que era uma barra branca, em cima de uma zona de suporte, achando stops comprados e abre uma grande possibilidade do mercado continuar o seu processo corretivo. É bem verdade que no gráfico diário a gente consegue localizar essa linha de alta aqui que ainda está sendo minimamente respeitada. Por isso eu vou esperar a semana que vem e se perder a mínima dessa semana, zero todas as minhas operações compradas em Vale ou eventualmente começo a trabalhar a lançamentos cobertos para tentar proteger a posição, se é uma carteira de prazo mais longo, e vou procurar estabelecer novas compras em Vale perto da região de 63. É bem verdade que Vale, todo o setor de siderurgia, está ligado a especificamente a China, especificamente a necessidade de compra de aço e de minério de ferro da China. E com a sinalização dos Estados Unidos entrando em recessão, ou possibilidade dos Estados Unidos entrar em recessão, isso pesou bastante no setor dessa commodity, inclusive por isso que a gente viu uma pressão de venda mais forte em siderúrgica nacional, em Usiminas, no setor de siderurgia. Então a gente tem o setor de varejo caindo aqui no Brasil, forte, por vários motivos. A gente tem o setor de siderurgia, que era o que estava levantando o Brasil, também recuando. E a gente tem o setor financeiro, que é um setor muito pesado para o Ibovespa, também em franco recuo. Bradesco e Itaú, frágeis devido à situação com as americanas. Podemos dizer que praticamente todo o mercado foi contaminado pela situação das americanas? Podemos. Podemos dizer que todo o mercado também está contaminado pela questão da recessão e da inflação alta dos Estados Unidos? Sim, podemos.
Então o cenário aqui para Vale é um cenário bearish, se a gente perder a mínima da última semana? Sim. Tá, mas isso torna. Se nós rompermos a máxima dessa semana, não seria um cenário bonito? Na verdade, se a gente romper a máxima do último dia, que seria sexta-feira, não seria um trap? Isso poderia permitir algum tipo de esperança para a ponta da compra? Sim, isso seria um sinal bastante positivo. A possibilidade de nós rompermos a máxima de sexta-feira acionaria um trap de compra do swing trade, poderia levar os preços de volta pelo menos a casa dos R$ 90. Mas, honestamente falando, com o peso que eu presenciei na quinta e na sexta, eu acho pouco provável que a gente consiga romper essa máxima na segunda-feira. Espero estar enganado, porque se eu não estiver enganado, o mercado vai prosseguir num forte movimento de recuo muito mais amplo do que nós gostaríamos. E Tube 4, por sua vez, ainda permanece dentro de um canal de alta, é um dos poucos papéis que permanece dentro de um canal de alta, no semanal, aproximando-se de uma zona de suporte, do gráfico diário. Então esse é um papel que em si até pode eventualmente ficar interessante para uma entrada na ponta da compra na semana que vem, próximo da região de 25, eu vou estar olhando isso daqui, isso não é um call, eu não faço nenhum tipo de call, vocês estão ligados nisso. A minha ideia aqui é mais mostrar o que é o conceito, o que é a ideia que eu estou estruturando e construindo. Em termos de papéis mais fortes na ponta da compra para a semana que está entrando, antes de entrar nos papéis, eu queria entrar no dólar futuro. O dólar futuro gráfico semanal deixou um candle bem interessante para comprar compradores na semana que terminou. A gente tem uma longa sombra inferior aqui, com compradores se posicionando na região de 5,10. Semana passada também terminamos com uma longa sombra inferior, formando o que muitos chamam de martelo. Isso tudo podendo sinalizar realmente que o dólar está se preparando, está tentando romper essa linha de tendência de baixa, essa linha de resistência inclinada que tem aqui. E se ele conseguir romper essa região, sim, nós veríamos o dólar ficando relativamente livre para buscar 5,68. É óbvio que eu não entraria comprando imediatamente a ruptura da máxima da semana passada, não seria a minha ideia principal. Aqui, até porque semana passada teve 2 candles. Eu preferiria que rompesse, chegasse na casa de 5,33 aqui, formasse algum tipo de pullback e quando fizesse esse pullback, se aproximando dessa linha agora rompida, fizesse um novo candle comprador, um novo candle branco, para que então se eu pudesse comprar com um objetivo lá no topo anterior e meu stop bem mais curto. Esse é meu plano, essa é minha estratégia para dólar futuro na semana que está iniciando. Eu não estou conseguindo colocar aqui o gráfico do SPY, eu já tentei aqui, não consegui, nem o do IQQQ. Os dois gráficos lá de fora eu não estou conseguindo colocar nesse momento. Vamos olhar milho, CCM FUT. CCM FUT, a gente vê que o CCM FUT trabalha dentro de um cenário ainda de tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, e faz um candle que tem uma longa sombra inferior, duas longas sombras inferiores na tendência de baixa. A perda da mínima da semana passada pode abrir pesada pressão de venda dentro do milho novamente. A gente está vendo que as commodities também estão recuando lá fora e isso acaba sendo bem ruim para a bolsa brasileira. A gente vê a mesma coisa acontecendo dentro do BGI FUT. O boi, por sua vez, a gente teve um pesado movimento relacionado à possibilidade de vaca louca. Isso realmente empurrou o mercado para baixo, fez uma longa sombra inferior. Eu não mexeria no boi na semana que vem, nem nas próximas semanas, enquanto esse episódio da vaca louca não estiver completamente dirimido, completamente equacionado. Tá? Então eu ficaria longe disso nessa situação atual. Bom, quando a gente olha aqui especificamente ativos em si, a gente tem alguns ativos que chamam muito atenção para mim. Esse aqui foi um dos primeiros para a semana que está iniciando. VEG3 segue numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Fez essa barra vermelha que está aqui construída. Para mim, ela já conseguiu de fato romper essa zona de resistência. E por isso eu estou olhando para a VEG3 com olhos extremamente interessados. Tá? Olhos extremamente interessados. Eu estou entendendo que a VEG é um dos papéis mais fortes da bolsa nesse momento e, ao mesmo tempo, constrói aqui uma movimentação de possível rompimento deste triângulo ascendente. A gente consegue olhar isso no diário e, olhando isso no diário, a gente percebe, então, as linhas de fundos cada vez mais altas, o rompimento dessa região aqui, isso aqui seria um pullback. Eu estou extremamente atento à possibilidade de romper essa região, porque se isso acontecer, abre caminho relativamente livre para tentarmos romper nosso topo histórico em VEG. Empresa muito bem administrada e um setor ao qual eu sou bastante interessado, um setor que eu realmente entendo como poderoso. Além da VEG,
além da VEG, a gente tem outros papéis que me chamaram surpreendentemente a atenção. Reside 3. A gente sabe que o setor em si ele é pesadamente influenciado por taxa de juros, mas esse gráfico sim é uma empresa que está em recuperação judicial. Eu não posso botar muito dinheiro aqui, é óbvio, mas esse é um gráfico que está em cima de uma zona de suporte, rompido essa região, tem um potencial de alta de, uau, 140%? É, 140%. Só que novamente, não consigo colocar dinheiro muito sério aqui. O stop é muito longo, se eu colocar qualquer entrada aqui, meu stop tem que ficar abaixo de 2,70, que é 14% abaixo do ponto atual. Mas ainda assim eu estou olhando para a Reside pensando numa possível operação pequenininha nela. Outros ativos, e especialmente esse setor está muito forte, setor de seguros no Brasil está forte. A gente vê a BBSC3, a gente vê a PSSA3 tocando uma região de topo. Essa região de topo aqui, depois que foi tocado, formou um movimento de recuo, cria essa longa sombra inferior, e se nós rompermos essa máxima na semana que vem, para mim é um trap em cima do candle anterior. Então eu já coloquei meu alarme, eu vou esperar o rompimento de R$28, meu alvo vai estar em 32,13 e meu stop nesse caso estará imediatamente abaixo de 25,45? Não, meu stop estará em 25,07. Essa é minha zona de stop para esse trade em PSSA3, caso ele venha acontecer na semana que vem. Outro ativo que está poderoso, Prio 3. Prio 3 está dentro de uma tendência de alta ainda, são topos e fundos ascendentes, eu consigo visualizar isso dessa maneira. E olhando esse movimento de topos e fundos ascendentes, eu entendo que talvez as últimas semanas tenham sido apenas um movimento de pullback para essa região de topo aqui que foi rompida. Formamos um candle estreito, é bem verdade que esse candle tem só 2 dias de pregão, ou seja, um candle que não tem muita negociação, mas eu vou ficar aqui atento, sem dúvida alguma, à ruptura na máxima desse candle, com uma possibilidade de retoma de pressão compradora dentro da Prio 3. Tá? E aí eu vou colocar o meu stop onde? Vou colocar meu stop imediatamente abaixo da mínima desta barra que está aqui, e meu alvo vai ser exatamente 2 vezes meu risco para cima, meu alvo ficará em 46,05. Não tenho muitas expectativas de que aconteça esse movimento, honestamente falando, eu estou mais baixista para esse movimento que está iniciando aí. E portanto, talvez a gente tenha até um movimento de alta no último dia do mês, que vai ser amanhã e depois da manhã. Esses 2 últimos dias geralmente acabam tendo uma característica um pouco mais altista, mas eu não estou muito mais bullish depois do fechamento dessa semana que terminou aí. Eu achei uma semana muito feia. Multi 3 é um papel que está ruim de operar dentro desse gráfico semanal, mas é um dos poucos que segue também em tendência ainda relativamente de alta. Eu não estou gostando desse ativo, eu estou entendendo que está formando um possível cunha ascendente aqui, e por isso eu não estou pensando em comprar Multi 3 nesse momento, eu estou apenas olhando ela com atenção. A gente teve a ALR3. A ALR3 está tentando romper o seu topo histórico. A gente tem topo histórico de a Liar em R$23. A gente fez um longo período de consolidação na região de 22. Rompemos com forte candle, produzimos um parede de proteção. Esse parede de proteção permitiria uma entrada bem agressiva aqui na ruptura de 22,50. É uma entrada que eu gostaria mais se todo o mercado estivesse em alta. Como ele não está em alta, talvez eu abrisse mão desse trade justamente pelo fato de que o mercado não está bullish, ele está bearish, ele está baixista. EQTL3, este papel é um dos poucos papéis que opera em cima de uma zona de suporte neste momento, dentro de um canal de alta, construindo aqui a possibilidade, sim, para uma entrada mais agressiva na ruptura da máxima da semana. Não acredito que essa máxima seja rompida, sendo muito franco. Eu não estou com viés, como já mencionei, comprador para a semana que vem. Mas se romper, eu tenho sim uma possibilidade de entrada. Meu stop ficará imediatamente abaixo de 25,84. E meu alvo aqui é um alvo mais longo. Meu alvo está em 30,49. Lembrando que essa empresa aqui tem um bom fluxo de caixa, sem dúvida. Vamos olhar os papéis na ponta da venda, tá? Tem alguns papéis que surgiram com possibilidade de venda. Brasil Foods é um deles. Tá? Eu estou olhando o Brasil Foods uma longa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Eu entendo que ela está construindo um eixo simétrico completamente baixista e que tem como objetivo final é um A15. O objetivo final é voltar para 52 centavos. Uau! 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 Tá? Quando eu dou aproximado aqui,
A gente está vendo essa barra branca aqui. Essa barra branca ela foi violada na semana passada. Lembrando que semana passada foi curta por causa do carnaval. Se nós voltarmos a perder R$ 6,12, isso vai acionar os stops dos comprados de todo mundo que comprou nessas 3 semanas aqui, e todo mundo que comprou nessa semana aqui. Isso empurra o mercado para baixo. É por isso que eu estou com um disparo de alerta para qualquer negócio que aconteça abaixo de 6,14. Elet 6, o papel simplesmente desvalorizou 36% desde a eleição do atual governo, tá? Literalmente, quando chegamos no topo lá em novembro, o mercado dá essa recuada, essa desmanchada de 37% e aparentemente deve desmanchar mais ainda, agora que o governo tem seriamente tentado, de todas as maneiras possíveis, reverter a privatização que estava acontecendo no setor. Então, a empresa perdeu 36% do seu valor. Ainda assim, a gente está vendo que no passado ela já tinha feito um movimento de queda como esse, em que ela caiu aqui 37% e fez um fundo. Aqui durante a pandemia ela caiu 60% e fez um fundo. A gente percebe que esse papel, montar quedas de 60% como aconteceu aqui, ou mesmo quedas de 40% como aconteceu aqui, para ele não parece algo muito misterioso. Veja que aqui foi uma queda de 36%. Espera aí que eu não estou conseguindo mostrar. Aqui foi uma queda de 36%. Aqui foi uma queda de 27%. Aqui foi uma queda de 54%. Aqui foi uma queda de 30%. Então esse é um papel que cair 30% para ele é algo, mais 35% aqui, é algo relativamente frequente, mais 33% aqui. Tá? E a gente está então no limiar máximo de recuo. Sim, a gente poderia pensar dessa maneira, que esse seria o limiar máximo de recuo. Nós também conseguimos aqui olhar para essa situação e entender que é um possível canal de alta mais longo, mais amplo, em que a gente pega esse topo com esse topo e desenha isso a partir desse fundo aqui. E daí a gente encontra um canal de alta escondido que estaria com proximidade de suporte nessa região aqui em R$ 34,00, que inclusive é essa zona aqui de topo anterior, que foi onde fez um ombro, cabeça, ombro invertido nesse aspecto aqui há um tempo atrás. Então eu estou procurando aqui realmente por esperar algum sinal de compra que eu não tenho ainda. Então eu esperaria aqui uma semana, o mercado recuando até perto de 33,90, 33 eventualmente, e aí formar uma semana branca. Quando isso acontecer, aí sim eu vou olhar para uma possível compra para então buscar essa movimentação de retorno para esse movimento que está aqui. Então, por enquanto, eu estou olhando com muita atenção o que está acontecendo no LF6. Estou vendo esse movimento de queda dela, mas eu não estou absurdamente empolgado para tomar posições. Petro 4 segue dentro de um canal de alta. Tá? Segue dentro de um canal de alta. Esse canal de alta ele está estabelecido aqui. A gente está se aproximando do final do inverno lá na Europa. A gente sabe que isso diminui a pressão de compra dentro do petróleo. E isso pode, sem dúvida alguma, trazer Petro para baixo. Além disso, nós temos a aproximação do novo conselho diretor da Petrobras. Achei interessante que a Gleisi Hoffmann mencionou que o novo conselho diretor teria como plano, teria como meta número 1, reconstruir a empresa. Reconstruir a empresa e salvar a empresa. Tá, eu entendo, ok, eles querem reconstruir a empresa. A minha pergunta é, tu reconstrói algo que foi destruído. Petrobras em si não foi destruída, muito antes pelo contrário. Petrobras está extremamente lucrativa. Petrobras está entregando resultados nunca antes vistos na história desse país, podemos até dizer. Olha o nível de PL da empresa, 1,92. Olha a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa, 47%. Olha dividendos, 64%. Olha o balanço patrimonial da empresa, em que a gente vê as dívidas caindo e o patrimônio da empresa crescendo. Olha o demonstrativo de resultados da empresa, em que as margens de lucro estão subindo, em que a receita líquida está subindo, em que o EBITDA da empresa, o lucro antes dos impostos da empresa subiu simplesmente em torno de, vamos lá, 40, que é o que faturava, enquanto que é a de lucro antes dos impostos, para 280. Como é que foi? Olha o que é o lucro líquido da empresa.
Então tu vai reconstruir uma empresa que está fazendo isso. Tá, tudo bem, ok, entendi. O que ela quis dizer foi outra coisa, mas esse próximo conselho que está entrando, então vai modificar o caminho que a empresa está trilhando. Isso me preocupa. Tá? Isso preocupa e preocupa qualquer pessoa que tenha um mínimo interesse de ver Petrobras forte, Petrobras bem e numa boa condição. Então, olhando essa situação aqui, para mim, eu estou bastante interessado em procurar por operações de compra caso aconteça a ruptura dessa máxima. Então, se eu romper 27, sim, eu vou prestar atenção, vou tomar posições, porque aí o objetivo vai ser voltar para essa range de 35. Agora, caso nós venhamos a perder a mínima da semana passada, nessa situação, nós vamos ter feito um duplo topo. E esse duplo topo carrega um potencial de tentarmos ameaçar a perda desse suporte. Por que eu digo isso e por que eu estou preocupado em relação a isso? Porque se a gente for olhar esse gráfico e comparar com o gráfico do Ibovespa, podemos dizer que este movimento aqui, esses dois topinhos estabelecidos aqui, depois perda do fundo, são esses dois topos que estão aqui. Ou seja, o Ibovespa está indo na frente da Petrobras. O Ibovespa já perdeu o fundo, enquanto que a Petrobras ainda não perdeu seu fundo. Isso é bastante frequente, de acontecer quando os fundos estão se retirando do mercado. O que tu quer dizer com isso, Stormer? Bom, quando os fundos querem se retirar do mercado, eles começam a vender todos os ativos do mercado que eles têm na mão, mas eles não vendem Petro e Vale, nem Itaú. Eles ficam segurando esses três. Por que eles seguram esses três? Porque eles sabem que se eles conseguirem manter Petrobras, Vale e Itaú nos preços correntes, o índice futuro não cai, pelo menos não cai muito, o próprio Ibovespa não cai muito, isso dá tempo deles descarregarem todas as posições menores. Depois que eles descarregaram todas as posições menores, aí eles começam a bater e se descarregar das posições em Petro, Vale e Itaú. Então, por isso que eu estou entendendo que esse movimento de perda do fundo aqui no Ibovespa, com a não perda do fundo na Petrobras e mesmo na Vale, pode ser um movimento de, digamos assim, de contenção que os fundos estavam fazendo para que permitisse que eles trabalhassem com a porta suficientemente larga para sair das suas posições. Agora que eles já saíram de tudo, eles param de segurar o mercado e o mercado vem. Então eu ficaria muito atento aqui para a Petrobras na semana que está iniciando, vai ser uma semana muito importante para esse ativo. PTBL3. PTBL3 nessa tendência de baixa, eu gosto muito dos múltiplos da empresa, eu gosto muito dos resultados da empresa, mas realmente perdeu o fundo, assim como o Ibovespa, vou colocar aqui. Então, nesse cenário, PTBL3, qualquer repique para mim, eu vou estar procurando por vendas neste momento em PTBL3. Qual 3 segue sua longa tendência de baixa, aparentemente vindo buscar a região, perdendo fundo histórico. Topos e fundos descendentes, aqui é fundo histórico do papel, nunca foi negociado mais barato que isso. Essa longa sombra inferior aqui, tem compradores que estão se pendurando por aqui com seus stops muito próximos dessa região. Existe uma boa possibilidade de nós perdermos essa mínima acionar os stops e com isso trabalhar aquilo que eu chamo de aquilo que o Rob Hoffman chama de Inventory Retracement Bar. Então a gente tem aqui basicamente um papel que vem operando numa tendência de baixa, a gente percebe essa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, e dentro dessa tendência de baixa, essa longa sombra inferior aqui, basicamente é um sinal de possível operação vendida para mim na perda dessa mínima. O meu stop fica imediatamente acima dessa máxima, um pouquinho acima na verdade, 0,14 acima, e meu alvo vai ser 2 vezes meu risco para baixo. Então estou ligado aqui numa possível venda alugada de Qual 3, uma possível venda alugada de Elet 6, possível venda alugada de Brasil Foods, uma possível venda alugada de RADN3. Mas sendo muito franco aqui com vocês, operar vendido não é tão fácil quanto operar comprado. Portanto, eu acho não. Na minha visão,
Quando o mercado entra num cenário mais baixista, mais bearish do que bullish, a minha conduta não é ficar operando vendido, por impressionante que pareça, porque eu sei que os sinais não funcionam tão bem nas operações de venda. A minha conduta é ficar mais líquido, ficar mais posicionado muitas vezes até em renda fixa, esperando que apareça uma reversão da tendência. O meu ponto com vocês é: o mercado não está para peixe. O mercado está passando por um inverno. E nesse inverno, que é frio, que é assustador, que é tenebroso e que causa horror, a gente não deve procurar muito por compras. A gente espera que apareçam sinais de reversão dessas quedas para que então sim nós consigamos comprar com um pouco mais de segurança. Nós não queremos tentar acertar onde que é o fundo, nós vamos esperar que ele se forme para que então a gente tenha um pouco mais de tranquilidade nas tomadas de posição. Semana que vem, então, eu vou ficar olhando VEG, vou ficar olhando um pouquinho de Reside, PSSA3, PRIO. É bem verdade que a PETA, se romper aquela região, fica atraente. E seria isso, resumidamente falando para vocês, no cenário de ações. E agora eu vou falar um pouquinho sobre criptomoedas. Tá? As criptomoedas, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente. Criptos, tá? Matic segue a sua evolução aqui, deixa eu botar aqui o gráfico semanal. Matic segue agora formando um movimento de recuo na semana passada, até o topo anterior rompido. Para mim se aproxima de um suporte na região de 1,16. Está bastante sobrecomprado, como a gente consegue olhar no gráfico semanal. Isso não me gera uma venda, pelo contrário. Isso me gera apenas a ideia de que ela tem espaço para dar uma corrigidinha até a região de 50, vai depois voltar a subir. No gráfico diário, o Matic começa a se aproximar dessa zona forte de suporte estocástico, lento, já começa a ficar sobrevendido, já fez um pequeno de reversão, a gente consegue desenhar um bom canal de alta, que é esse aqui, ó. Estamos em cima da linha do canal de alta, por isso já começo a olhar para o Matic pensando, tá interessante, vou tentar tomar aqui, meu stop pode ficar aqui embaixo e meu alvo ficar aqui em cima, pode ser. Já estou olhando para ela com olhos bastante interessados. A gente tem BTC contra dólar Tether, gráfico semanal. BTC contra dólar Tether fez um belo movimento de alta 2 semanas atrás. Depois disso, na semana passada, passou corrigindo, novamente uma semana curta, com baixo número de negócios, nada muito intenso. A ruptura dessa máxima aqui vai trazer muito comprador para o BTC, muita pressão de compra vai acontecer dentro do BTC se nós conseguirmos romper $25.300. Não sei se vamos conseguir, sendo muito franco, não nessa semana que vem. Acho que a possibilidade de recuo até a região de 22.170 pode inclusive produzir entradas mais tranquilas. No gráfico diário, a gente está em cima da zona de suporte estocástico lenta, essa é uma região importante. A gente também fez um pequeno de inversão aqui. A gente consegue desenhar um canal de alta escondido que é este. Tem espaço para recuar um pouquinho mais, chegar perto de $22.000 e então sim acionar algum sinal. Por enquanto, eu ainda não tenho aqui uma sinalização efetiva de entrada. É bem provável, bem possível que esse que anda se formando agora já comece a me tornar entradas minimamente atraentes. Ethereum contra dólar Tether faz o mesmo cenário no gráfico diário, está muito parecido os dois gráficos. A gente consegue desenhar exatamente o mesmo padrão que está aqui. Tá? Então, esses dois ativos estão chamando a atenção de fato. A gente tem Link contra o Búzio contra o dólar Tether. Link encontra-se em cima de uma zona de suporte. A gente consegue olhar que a gente conseguiu romper essa região de resistência aqui, que era uma região importante, ser estocado uma vez, duas vezes, rompemos, pullback, faz esse de versão em cima do estocástico 550, tudo isso possibilitando aqui uma entradinha para mim em Link, na ruptura dessa máxima, meu stop sendo abaixo desse fundo aqui, e meu alvo sendo eminentemente, agora meu alvo sendo esta possibilidade de recuo de alta aqui. Então eu estou olhando para Link bem interessado, que a NT não está tão bonita assim, pelo menos não no gráfico 240. A gente tem Solana, deixa eu botar Solana aqui. Solana contra dólar Tether. Esse gráfico tá bonito no diário, sem dúvida alguma. No semanal não tão bonito assim. Mas no diário a gente vê que realmente está em cima de uma média móvel de 80 dias. Estocástico não tem zona de suporte. Se for mais seguindo assim, hoje às 9 da noite, eu pensaria eventualmente olhar para Solana na ruptura dessa máxima, para então poder botar meu stop abaixo dessa mínima, para então poder trabalhar meu alvo, que seria essa amplitude aqui. Muito bem. Vamos botar a GIX. A GIX é um papel que muita gente está olhando nesse momento. Chamou muita atenção o Singularity Net.
A gente não tem uma base muito ampla aqui, pelo menos não no Vector. Nos 240 minutos não tem nada demais, é uma zona lateralizada, é um retângulo. Então no 240 minutos eu estou de fora. Eu sei que a GIX vem no momento de alta mais importante, mas eu não tenho uma base muito apropriada aqui para olhar com atenção a GIX. E a AVA, esse papel, muita atenção nesse papel, galera. Esse papel está bastante importante, é bastante interessante o momento que ele está fazendo. Eu acho que talvez essa seja uma das criptos que tem o maior upside possível, tá? Para tentar voltar para 303 dólares. Eu gosto muito de criptos que estão nessa faixa de 18 dólares. No gráfico diário, olha que lindo esse movimento, tá em cima de uma zona de suporte bem atraente, diga-se passagem. Então eu olharia para a AVAX com um pouco mais de atenção neste momento. Feito isso, falando sobre isso e prontos em relação a isso, eu espero que vocês tenham curtido essa sobrevoada de mercado, essa minha preparação ao mercado semana que vem. E com isso a gente poderá, então, iniciar a semana um pouco mais sossegados. Não estou com nenhuma pressa de tomar posições compradas nesse momento. Eu estou muito mais olhando e esperando bons sinais, qualquer outra coisa, exceto no mercado de criptos, que começa a ficar um pouco mais convidativo. Muito abraço. Nós nos vemos amanhã em 2 momentos. Amanhã nós temos almoço grátis e amanhã nós temos ao meio-dia no canal da Liberta e amanhã nós temos o Sobe Relâmpago e teremos de tarde, inclusive, Café Tricoações. Então, quem quiser, vai ter overdose de Stobia na segunda-feira. Um abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.